Dando continuidade ao nosso estudo sobre os estômatos, nesta aula nós vamos falar sobre a morfologia dos estômatos. E vamos compreender como que essa morfologia, como que a estrutura de alguns componentes que fazem parte do complexo estomático, como que eles afetam diretamente o mecanismo da abertura e fechamento do estômago. Mas para isso, primeiro nós vamos falar sobre a distribuição dos estômatos. Onde é que eles estão localizados? Eles estão localizados na epiderme. É lá que eles estão. Não importa onde tem epiderme. Se tiver epiderme, nós temos a possibilidade da presença de estômatos nela. Então, é uma estrutura que está localizada na interface entre a planta e a parte aérea. E nós vamos encontrar ele em caules herbáceos, nós vamos encontrar em flores, nós vamos encontrar em alguns frutos, mas principalmente nós vamos encontrar ele nas folhas. Então, quando nós fizermos nosso estudo aqui agora, nós pensarmos nos estômatos, vamos focar a nossa atenção para o que está acontecendo nas folhas. Mas tudo que nós falarmos sobre os estômatos afetam o que está acontecendo em qualquer parte que tenha essas estruturas. Não tem estômago na raiz, tá, gente? E como é que os estômatos são classificados? Existem vários níveis de classificação que nós não vamos entrar em detalhes, que vocês já viram lá, Introdução à Anatomia Vegetal ou em outra disciplina. Mas nós vamos focar basicamente que está relacionado com a sua distribuição nas folhas. Nós temos basicamente três tipos. Primeiro é a chamada de anfiestomática. O que é anfiestomática? É que os estômatos estão presentes tanto na parte abaxial, a parte de baixo, quanto na parte adaxial das folhas. Então ele está presente dos dois lados das folhas. Uma segunda classificação são as hipoestomáticas. O que são as hipoestomáticas? Eles estão localizados apenas na parte abaxial, ou seja, na parte de baixo das folhas. E no caso das epiestomáticas, eles estão localizados apenas na parte adaxial das folhas, ou seja, na parte de cima. E essa distribuição dos estômatos está diretamente relacionada com a evolução da espécie naquele ambiente. Exemplo, plantas que somente têm estômatos hipoestomáticos, ou seja, na parte abaxial das folhas, são plantas que estão crescendo num ambiente que tem certa limitação de água. Então os estômatos ficam como que protegidos da incidência direta do solo. Então eles estão localizados na parte de baixo para diminuir a taxa transpiratória. Quando a planta ela apresenta estômatos epiestomáticos, ou seja, quando os estômatos estão localizados apenas na parte adaxial das folhas, então ela não tem estômago na parte inferior, só na parte superior. Isso é característico de plantas que estão crescendo na superfície da água. Porque a função primordial dos estômatos não é permitir as trocas gasosas, então para isso o estômago tem que estar em contato com o ar. Essas plantas que crescem na superfície da água, como por exemplo Vitória regia e várias outras, a parte inferior, a face abaxial da folha, está em contato direto com a água. Então ali não tem como ter trocas gasosas, ou é muito baixo, muito pouco eficiente. Então elas prioritariamente têm os estômatos localizados na face adaxial, ou seja, no dorso, na parte superior da folha. E as anfiestomáticas são as plantas que têm estômatos, não é exatamente igual número, mas nós temos estômatos presentes nas duas faces. É a grande maior parte das plantas, pelo menos as agronomicamente cultivadas, são anfiestomáticas. Um outro ponto importante é com relação à densidade estomática. Aqui do lado esquerdo, nós podemos ver que para uma mesma área, eu tenho uma quantidade de estômato muito maior do que eu tenho do lado direito. Então eu tenho muito mais estômatos nesta área do lado esquerdo do que eu tenho nessa mesma área do lado direito. Isso é a densidade estomática. E isso é extremamente variável em função da espécie e das condições em que a planta está crescendo, porque está diretamente relacionado com o crescimento celular. Mas de uma maneira geral, as plantas apresentam uma variação média em torno de 30 até 400 estômatos por milímetro quadrado. Isso é um valor médio. Algumas têm mais, outras têm menos, e a gente pode perfeitamente relacionar isso com a eficiência das trocas gasosas. Quanto maior a densidade estomática, mais os estômatos têm acesso ao CO2. E, consequentemente, também eles têm maior probabilidade de perda de água. Mas existem plantas que têm
uma quantidade de estômato muito grande, superando a 1000 estômatos por metro. Isso é característico da espécie, das condições em que ela cresce. É só para a gente ter uma ideia da quantidade de estômatos que existe nas folhas. E quando a gente pensa em morfologia das células guardas, o que faz com que as células guardas se deformem em função da entrada ou da saída de água é por causa do formato, do espessamento e da elasticidade das diferentes partes que compõem a parede celular das células guardas. Vamos entender isso com mais propriedade. Primeiro vamos falar sobre as dicotiledôneas ou eudicotiledôneas, como queiram. O formato das células guardas é um formato reniforme, parece um grão de feijão. Nós vamos ver isso no esquema logo a seguir. Além disso, ele apresenta a parede celular mais afastada do ostilo, mais fina. Ou seja, a parede mais próxima do ostilo apresenta uma espessura maior. E além disso, existe a distribuição das microfibrilas de celulose na parede celular, que estão dispostas de forma radial. Isso auxilia nesse processo de modificação estrutural. O que é isso? Aqui nós temos um esquema representando uma célula guarda de uma dicotiledônea. Aqui nós podemos ver a célula guarda, ela tem o formato de um grão de feijão. E aqui está mostrando que ela está aberta. Então nós temos o poro ou estilo, a célula guarda, aqui as células subsidiárias que ficam em volta dela, tá? E lá no fundo nós temos a câmara subestomática. E nós podemos ver aqui que essa parte interna ela é mais espessa do que essa parte externa. Podem ver nessa figura aqui. Aqui nessa eletromicrografia nós podemos observar isso nitidamente. Aqui nós podemos ver a parte interna com a parede celular mais espessa do que a parte externa com a parede celular mais delgada. Aqui mostrando uma célula guarda. Aqui a célula guarda está fechada, ou seja, o ostilo está lá fechado. Aqui estão as células subsidiárias ao redor dela. E aqui do lado esquerdo superior nós podemos ver um estômato aberto e nós podemos ver um estômato fechado. E aqui nós podemos observar que parece que existe uma grossura maior na parte interna do que na parte externa. Então isso que está querendo dizer, existe essa diferença de espessura gera uma elasticidade diferente. Então quando entra água dentro da célula, vai gerar uma pressão de turgor, a célula começa a se deformar. E ao se deformar, ela vai modificar a sua estrutura, porque a parte interna vai se alongar menos e a parte externa vai se alongar mais. Consequentemente, ela deforma para fora e abre o ostilo. Então essa estrutura, essa morfologia da célula guarda é extremamente importante para a abertura e fechamento estomático. E aqui está mostrando novamente o que nós dissemos anteriormente. Aqui está mostrando a parede interna mais espessa da célula guarda e a parede externa mais delgada. E aqui essas microfibrilas de celulose dispostas de forma radial para permitir o controle desse processo. Então quando a água entra na célula guarda, ela deforma para fora, porque o lado de fora expande mais do que o lado de dentro. Isso faz com que haja abertura do ostilo e, consequentemente, o estômago vai estar aberto e vai permitir a entrada de CO2 e a saída de oxigênio e vapor de água. E aqui, quando as células guardas estão murchas, o ostilo fica fechado. Diferente das dicotiledôneas, o formato das células guardas das monocotiledôneas é o formato de halteres, que é um formato que parece um peso de academia. Mais ou menos assim. E ela também tem uma distribuição desuniforme, assimétrica da espessura da parede celular, sendo que ela é mais espessa na parte interna aqui e menos espessa nas extremidades. E além disso, tem a distribuição das microfibrilas de celulose na parede celular que auxiliam nesse processo de deformação. E aqui está mostrando o esquema, representando aqui. Nós temos o ostilo, mostrado aqui na parte interna, as células guardas, representadas aqui lateralmente, e aqui temos as células subsidiárias ao redor dela. Aqui está mostrando que está fechado. E nós podemos ver nitidamente que a parte interna apresenta uma espessura maior da parede celular quando comparado com a parte externa, aqui de cima. Aqui nessa eletromicrografia nós podemos ver nitidamente uma maior espessura da parede celular nessa região interna e uma menor espessura na parte terminal. E aqui está mostrando uma monocotiledônea que os estômatos, nesse caso, eles estão fechados. Então nós temos aqui as células guardas,
o estilo está fechado, aqui as células subsidiárias ao redor dela. Novamente aqui, representando com mais detalhes, mostrando o espessamento da parede celular das células guardas, comparando a parte do meio com as extremidades, aqui da região do ostilo. Então o que acontece? Quando a água entra, ela deforma. E o que acontece? Quando a água entra, isso aqui é deformado, levando à abertura do ostilo e vai então permitir as trocas gasosas. E aqui nós podemos ver nessa figura a diferença entre uma célula guarda de uma monocotiledônea e uma célula guarda de uma dicotiledônea. São formatos completamente distintos. Mas é justamente a deformação das células guardas que vai permitir a abertura dos estômatos. Era isso que nós tínhamos para falar nessa aula. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima.